O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do domingo, dia 17 de dezembro. População do Chad vota em referendo constitucional. A população do Chad, no final do ano passado, aprovou uma mudança em diversos aspectos da Constituição do país. Os números oficiais são de 62% de comparecimento, com 85,9% votando a favor da reforma constitucional, que principalmente agora vai estabelecer um modelo semipresidencialista em um Estado unitário descentralizado. Tá? Isso vai permitir mais autonomia, digamos assim, para as províncias. E o próprio país, inclusive, foi agora reformado em 23 províncias. Tá? Também tem uma mudança na divisão da Suprema Corte, né? Agora você vai ter ali, como se for, antes você tinha uma Suprema Corte gigante, tá? Gigante não em número de juízes, mas em atribuições. Agora você vai ter como se fosse um STF e um STJ, né? Fazendo uma analogia aqui bem simplória, né? Pensando no caso do Brasil. Tá? Então, essa é a primeira notícia, né, desse programa. E outras duas notícias africanas. Uma delas é que o governo do Níger, no sábado, dia 6, criou uma empresa estatal, a empresa nigeriana de águas, tá, que vai substituir, né, a empresa francesa Veolia, que tinha o monopólio do setor hídrico no país, via sua subsidiária, a Société d'Exploitation de Eau de Niger, tá? A Sociedade de Exploração das Águas do Níger. Né? Lembrando que quando se trata do imperialismo francês, você tem que falar não apenas com sotaque e biquinho, mas com petulância. Tá? E a terceira notícia é que o Mali convocou o seu embaixador na Argélia, né, numa reprimenda ao governo argelino por supostamente interferir em assuntos internos do Mali. Tá? Lembrando que no norte do Mali, né, nós temos uma população tuareg, né, que já entrou em confronto diversas vezes com o governo do Mali, que é apoiada pelo governo argelino. Isso é fato. Tá? Né, obviamente o governo argelino não reconhece isso, né, porém, como parte dessa crise, né, fronteiriça entre os dois países, o governo do Mali convocou o seu embaixador na Argélia. E você citou também, né, o passado colonial francês. Cabe lembrar, né, que a gente tem destacado, né, essas revoltas, principalmente no Sahel, e justamente, né, diversos países da região já discutem justamente o fim, né, do franco da comunidade franco-africana, né, da África Ocidental. Né? Então já existe aí uma articulação, né, entre o governo revolucionário do Níger, do Mali e Burkina Faso de estabelecer uma aliança não apenas militar e política, mas também monetária. Né? Inclusive, em setembro foi firmada a Carta Liptako-Gurma, né, que estabelece aí essa nova aliança. Notícia da segunda-feira, dia 18 de dezembro. Presidente da Sérvia anuncia vitória em eleição questionada pela oposição. Nós tivemos eleições no dia 17 de dezembro, na Sérvia, né? Lembrando que essas eleições inicialmente eram para ser realizadas no dia 30 de abril de 2026. Porém, Aleksandar Vučić, né, o presidente da Sérvia e que é o homem forte da Sérvia, digamos assim, né, ele era o primeiro-ministro, né, de 2014 a 2017, e aí depois, em 2017, ele promoveu uma alteração, né, no próprio sistema de poder do país, se tornou presidente e atribuiu mais poderes à presidência. Né? Ele convocou eleições, né, antecipadas. A convocação de eleições antecipadas, né, supostamente,
né, supostamente, tiveram como motivos os diversos protestos contra o governo que estavam ocorrendo, né, por questões tanto de custo de vida, né, inflação, também pelas mudanças, né, de gabinete, inclusive com denúncias de corrupção e também uma fratura, uma ruptura entre os partidos governistas, né? Então nós tivemos a renúncia do Branzo Russich, por exemplo, tivemos também aqueles 2 episódios de violência com armas de fogo em uma escola de Belgrado e depois, né, em Mladenovac, tá? E também tivemos aquela crise na fronteira, né? A crise do norte do Kosovo, que envolveu ali um mosteiro, né? Uma milícia armada tomou o mosteiro, a gente comentou isso na época, claro, resumindo bem. Então, ele aproveitou a situação para convocar eleições antecipadas, usando essa justificativa dos protestos, mas principalmente para garantir uma maioria para o seu partido. Lembrando, o SNS, né, o partido conservador do Aleksandar Vučić nas últimas eleições, ficou com 120 cadeiras das 250. O nosso ouvinte, né, rápido em matemática, sabe, 250 para você ter maioria você precisa de 126. Com 120 ele não tinha maioria. Então, o verdadeiro motivo dele convocar eleições antecipadas foi falar, olha só galera, votem na gente, que aí vamos ter maioria e vamos resolver esses problemas. Né? Tivemos um comparecimento eleitoral de 58,7% e o SNS, né, o que é a sigla é para Partido Progressista da Sérvia, mas a gente já falou isso aqui, é o progressista no sentido do partido do Maluf, se chamava PP, Partido Progressista, não é progressista no sentido do Twitter, entendeu? Do tipo da pessoa ser a favor de causas sociais ou de expansão de direitos civis para pessoas do mesmo sexo, não é progressista no sentido de progresso econômico, é da bandeira do Brasil, ordem e progresso. Tá? Do positivismo. Exatamente, esse sentido positivista de Partido Progressista Sérvio. Então, é pelo progresso da Sérvia, não é progressista do debate político. Tá? Enfim, ficou com 129 cadeiras, ou seja, vai ter a maioria absoluta. Né? Em segundo lugar, ficou a coalizão do Sérvia contra a Violência, né, que é uma coalizão ali de partidos de centro-esquerda, centro-direita principalmente, com 65 assentos. O Partido Socialista Sérvio, que é o Partido Social Democrata, era o partido, né, do Milosevic, inclusive, né, ficou em terceiro, teve o seu pior resultado, apenas 18 cadeiras, pior resultado desde o fim da Iugoslávia, né, apenas 18 cadeiras. Em quarto lugar ficou a coalizão também conservadora, mas e aí conservadora monarquista com nacionalistas, com 13 assentos. E, por último, né, o partido anti-medidas contra a Covid, tá? O partido dos anti-vax. Em bom português é isso, o partido dos anti-vax ficou com 13 cadeiras. E complementam, né, o parlamento sérvio os partidos das minorias, né, as cotas de assentos para as minorias étnicas. Né? Então, o partido dos húngaros, o partido dos bosníacos, o partido dos romenos, enfim, e por aí vai. Tá? Porém, a oposição acusa a eleição de não ter sido livre, de não ter sido justa, já que o governo teria, né, utilizado o seu poder, né, teria utilizado a sua autoridade, melhor dizendo, né, para usar a mídia a seu favor, especialmente a mídia estatal, usou a desculpa, né, dos protestos, né, para impedir, diminuir, melhor dizendo, comícios, manifestações eleitorais e por aí vai. Já em Belgrado, meu caro Matias, a coisa foi mais apertada, tá? O SNS ficou com 49 assentos e o partido, a coalizão sérvia contra a violência, ficou com 43 assentos, dos 110, tá? São necessários 56. Então, no fim das contas, quem fizer uma coalizão ali com a direita / extrema-direita, ou com o Partido Socialista, que também teve um resultado péssimo, né, vai eventualmente formar o governo de Belgrado. Tá?
Enfim, as críticas, repito, né, continuam, mas infelizmente não vão resultar muita coisa. Depois das eleições, no dia 25 de dezembro, que não é Natal na Sérvia, né, porque a Sérvia é um país ortodoxo, né, os ortodoxos celebram o Natal no início de janeiro, porque eles ainda usam o calendário juliano para suas festas religiosas. Tivemos um protesto em Belgrado, com dezenas de pessoas detidas, uso de gás lacrimogêneo pela polícia, enfim, repressão generalizada. Aproveitando pelos Balcãs, meu caro Matias, duas notícias albanesas. Tá? Uma delas é que a Albânia, o governo albanês, anunciou que vai devolver, anunciou no fim do ano passado, né, melhor dizendo, que vai devolver 20 ícones ortodoxos para a Macedônia do Norte, que foram roubados há uma década atrás. Tá? Os ícones foram levados do Museu Histórico Nacional de Tirana, né, na capital albanesa, para o Museu Nacional em Skopje, né, a capital da Macedônia do Norte. Eles foram roubados, tá, no início do século, e em 2013 eles foram confiscados pelas autoridades albanesas. Tá? As autoridades albanesas confiscaram cerca de 1.000 objetos roubados de diversas igrejas, diversos locais religiosos, como mosteiros, enfim. A Macedônia do Norte afirmou que, dentre os objetos, estavam 20 objetos que eram seus, e muitos desses objetos eles foram saqueados, tá, nos anos 1990, tanto por conta da dissolução da ex-Iugoslávia, o cenário de caos posterior, quanto no período ali do final dos anos 90 na Albânia, que muitas vezes é chamado de anarquia de 97, ou anarquia dos anos 90, anarquia de 98, né? Que quando você teve, inclusive, você teve ali uma grande crise econômica que foi o estopim para saques e roubos, enfim. E a outra notícia ligada à Albânia é que o ex-presidente e ex-primeiro-ministro Salihan Berisha foi colocado em prisão domiciliar no dia 30 de dezembro de 2023, né, presentão aí de Ano Novo, por corrupção. Também no dia 18, rebeldes paramilitares tomam segunda maior cidade do Sudão. As forças de apoio rápido, né, do Sudão tomaram a cidade de Wad Madani, que é a segunda maior cidade do país, como o Matias mencionou. Né? Lembrando, as forças de apoio rápido são uma milícia, né, um grupo paramilitar com uma coalizão de milícias, antigas milícias Janjaweed, né, que durante a ditadura do Omar al-Bashir eram responsáveis por massacres, eram responsáveis por extorsão, e que depois ganharam esse status oficial, né, como um grupo auxiliar, né, as forças de apoio rápido, né, e agora você tem uma queda de braço entre eles e o exército, que voltou a ser o governo do Sudão, né, depois do golpe militar que derrubou o governo civil instaurado após a Revolução, que derrubou Omar al-Bashir, o governo militar do general Fatah al-Burhan. E é uma queda de braço sob vários sentidos, né? A gente já falou aqui, é por impunidade, é pelo controle da exploração de recursos minerais do país, e é também por uma questão weberiana, né? Max Weber já disse, né? O Estado é o monopólio do uso legítimo da força. Você tem dois exércitos dentro de um Estado, eles entraram em guerra civil. E agora as forças de apoio rápido estão bastante perto da capital Khartoum. Né? Lembrando, as forças de apoio rápido, né, elas têm apoio dos Emirados Árabes Unidos, russo e do exército do Califa Haftar na Líbia, enquanto as Forças Armadas sudanesas têm apoio da Arábia Saudita, do Egito e da Turquia. E a cidade de Wad Madani é a capital do estado de Gezira, né? E segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 300 mil pessoas tiveram que fugir do estado justamente por conta desse avanço, né, das forças de apoio rápido, né?
E aí, meu caro Matias, ali ainda, né, passando agora por Chifre da África, tivemos uma notícia muito interessante nesse início de ano, que foi o governo da Etiópia anunciou um acordo com o governo da Somalilândia, tá, no dia 1º de janeiro. O que é a Somalilândia? Para o nosso ouvinte mais recente, o nosso ouvinte que não lembra, né? A Somalilândia é uma parte da Somália, a Somália é uma república federativa, porém é uma parte autônoma e que na prática é independente, inclusive declara a sua independência, quer ser reconhecida como independente. E a origem dessa distinção, digamos assim, entre a Somália e a Somalilândia, origem não, né, mas a intensificação das distinções entre essas duas regiões está devido, né, às ações imperialistas na África. Por quê? Porque a antiga Somalilândia era um protetorado britânico, enquanto o resto do território da atual Somália era um território italiano. Tá? Brevemente a Somalilândia foi ocupada pelos italianos ali no contexto, né, da Segunda Guerra Mundial, e a Somalilândia deseja então ser reconhecida como um território, como um país independente. E aí, o que foi esse acordo? A Etiópia se torna o primeiro país a reconhecer a independência da Somalilândia. Em troca do quê? De basicamente, tá, a cessão de 20 quilômetros de litoral. Tá? É um empréstimo, é uma concessão de 50 anos, tá, que daria acesso da Etiópia ao mar. Lembrando, a Etiópia perdeu acesso ao mar, perdeu acesso diretamente aos oceanos, melhor dizendo, né, com a independência da Eritreia, tá, no início dos anos 1990. Então, a Etiópia, desde então, é um país incrustado, né, ou seja, um país sem litoral, e aí, em troca desses 20 quilômetros de litoral e do uso de um porto, tá, a Etiópia reconheceu a independência da Somalilândia e o governo da Somália, de Mogadishu, por sua vez, disse que isso é uma violação explícita de sua soberania e que vai usar todos os meios necessários, né, para garantir a sua soberania. E que esse acordo entre Somalilândia e Etiópia é nulo e sem mérito. E ainda tratando dessa questão histórica, né, entre etíopes e eritreus, no último sábado do ano passado, né, no dia 30, a Embaixada da Eritreia em Londres estava organizando uma reunião na igreja Lighthouse, no sudeste da capital britânica, quando começou, né, uma discussão entre grupos, né, de imigrantes eritreus ali em Londres, que escalou, né, para atos de violência, no qual 8 pessoas foram presas e 4 oficiais da Polícia Metropolitana foram feridos, né, tentando conter aí essas discussões aí por conta muito desses embates étnicos ali no Chifre da África. Notícia da terça-feira, dia 19 de dezembro. Governo francês aprova nova lei de imigração com apoio da extrema-direita. No apagar das luzes de 2023, tivemos essa nova lei de imigração aprovada na França. Por exemplo, uma pessoa que não seja da União Europeia, mesmo que seja casada com um cidadão ou uma cidadã francesa, não vai poder morar na França sem ser aprovado em uma prova de proficiência. Também teremos a retirada ou o estabelecimento de condições mais rígidas para que estrangeiros possam acessar programas sociais e o sistema de saúde público francês, no caso, né? O Macron defendeu a nova lei dizendo que é o
escudo que faltava à França para combater o problema de questões migratórias. Tá? Você vai ter maiores prazos de carência, como eu disse. Foi de 6 meses para 5 anos. Para uma pessoa poder legalizar completamente sua situação, regularizar completamente sua situação, e também vai dificultar os critérios para que filhos de imigrantes possam se tornar cidadãos franceses. Na prática cria, né, a segunda classe, vamos dizer assim. Exatamente, cria uma segunda classe de pessoas. O fato do governo ter contado com votos, né, da extrema-direita no Congresso, né, francês gerou um racha no governo. Primeiro, o então ministro da Saúde, Aurélien Rousseau, pediu demissão, e depois a primeira-ministra, né, da França, Elisabeth Borne, também renunciou. Tá? Ela renunciou já no início desse ano, ela renunciou alguns dias atrás, né, 9 de janeiro, e o Emmanuel Macron nomeou, então, como primeiro-ministro, o ex-ministro da Educação, Gabriel Attal. Lembrando, a França é um semipresidencialismo presidencialista, né? Então, o primeiro-ministro, ele é nomeado pelo presidente, e ele é, na prática, ele é uma espécie de chefe de gabinete, ele é um ministro-chefe, tá? Ele se torna o primeiro-ministro mais jovem da história moderna da França, também é o primeiro homem abertamente gay a assumir o cargo. Ele é de descendência de judeus, tanto judeus tunisianos quanto judeus franceses. Tá? Não sei se ele é praticante, né, do ponto de vista religioso, né, do judaísmo. Ele começou a carreira dele no Partido Socialista Francês, né, que durante muito tempo era o principal partido, né, de esquerda e depois de centro-esquerda da França, né, o partido fundado pelo François Mitterrand. E desde 2016 é do Renaissance, né, que é o partido antigo República em Marcha, que é o partido do Macron, é o partido do macronismo, né, e ele, o Macron faz essa nomeação pensando talvez até mesmo numa eventual sucessão presidencial dele em 2026, né, por um homem jovem, né, então 2027, peço desculpas, né. Outras notícias próximas, mais ou menos, à França, meu caro Matias. Saiu a notícia de que um político belga, né, um ex-senador, o Franck Creyemant, que, como eu disse, ex-senador, que depois foi eurodeputado, inclusive, salvo engano, fazia 3 anos ele recebia diversos subornos e presentes, enfim, da China. Tá? Ele que é um dos líderes, né, do principal partido de extrema-direita da Bélgica, né, o Vlaams Belang, que é o partido do separatismo flamengo, na verdade, né, e já fez diversos comentários, né, sobre, enfim, críticos à União Europeia, enfim, e aí agora veio essa denúncia e ele foi, inclusive, expulso do partido. E em Portugal, né, teremos agora um novo líder, né, do Partido Socialista Português, o Pedro Nuno Santos, consequentemente, né, que será o candidato, né, nas próximas eleições portuguesas, né. Ele é da ala mais à esquerda do partido, inclusive. Ele foi anunciado no dia 17 de dezembro e tomou posse no dia 7 de janeiro. Né? Lembrando, as eleições portuguesas serão em março e a gente vai falar bastante delas aqui no futuro próximo. Bueno, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da quinta-feira, dia 21 de dezembro. Angola deixa a OPEP por discordar de política de cotas. A Angola era um dos integrantes da OPEP, ela é responsável, né? Ela produz cerca de 1,1 milhão de barris de petróleo por dia, dos 30 milhões que a OPEP produzia,
e a OPEP resolveu diminuir, né, cortar ainda mais a sua produção de petróleo, e o governo angolano não concordou com essa decisão de diminuir a sua produção, afirmando que, caso diminuísse essa produção, não conseguiriam respeitar contratos vigentes. Então, por conta disso, decidiram sair da OPEP. Né? Angola estava na OPEP há 16 anos, tá? Não era dos países fundadores. Lembrando que também não é o primeiro país a sair da OPEP. Né? O Equador, né, aqui próximo, já saiu da OPEP. Indonésia também. Tá? Um pouco mais ao norte, falando em países exportadores de petróleo na África, nós tivemos um fim de ano extremamente violento, tá? No estado de Platô, na região central da Nigéria. Cerca de 17 comunidades rurais foram atacadas por milícias Fulani e também grupos de banditismo que deixaram pelo menos 200 pessoas mortas no final do ano. Ainda no continente africano, a coordenadora-geral adjunta do Médicos Sem Fronteiras em Moçambique, a Francesca Zuccaro, diz que em Cabo Delgado a situação de segurança continua volátil e persistem necessidades humanitárias urgentes, né? Ainda fazendo referência ao conflito que se iniciou ali em meados de 2021. Né? Ela diz que ainda é prematuro falar de estabilização e de regresso à normalidade na região, já que mais de 600 mil pessoas continuam deslocadas, enquanto 540 mil regressaram às suas áreas de origem. Mas mais adiante ela diz que dessa quantidade, cerca de 500 famílias que tinham regressado em junho às suas casas na aldeia de Novo Cabo, em Macômia, foram deslocadas novamente em novembro devido a ataques. Notícia da terça-feira, dia 26 de dezembro. Rússia confirma que Ucrânia destruiu um navio em ataque na Crimeia. Nós tivemos uma série, né, de notícias ligadas, né, à guerra na Ucrânia. Uma delas foi que, no final do ano passado, a Ucrânia realizou um ataque com mísseis ao porto de Feodósia, que fica na península da Crimeia, e destruiu um navio de desembarque da Marinha Russa, um navio de transporte e desembarque de tropas, né, da classe Novocherkassk, tá? Um navio grande, inclusive. Tá? Essa ação ucraniana motivou, por sua vez, no dia 29 de dezembro, a maior salva de drones e mísseis das Forças Armadas Russas contra a infraestrutura ucraniana da guerra, tá? Foi o maior ataque, tá? Foram 122 mísseis e 36 drones em apenas uma noite. Tá? Segundo as Forças Armadas Ucranianas, eles interceptaram 27 dos drones e 87 dos mísseis. Tá? O ataque foi realizado usando inclusive bombardeios estratégicos a partir das águas do Mar Cáspio, tá? E os ataques deixaram pelo menos 58 pessoas mortas e 160 pessoas feridas na Ucrânia. E aí, por sua vez, a Ucrânia retaliou esses ataques, realizando ataques aéreos e com artilharia contra a cidade de Belgorod, né, que é a principal cidade russa, né, perto da fronteira com a Ucrânia. Foi o maior ataque ucraniano a território russo desde o início da guerra também, e deixou 25 pessoas mortas e 108 pessoas feridas. Tá? Além disso, no final do ano passado, o governo russo decidiu vender as ações, as participações
de empresas ocidentais que foram confiscadas, né, em operações conjuntas com a Gazprom. Isso é um precedente complicado, por quê? Porque vamos lembrar, os países ocidentais também congelaram diversos bens russos no exterior. E até agora você não teve nenhuma ação no sentido de repassar esses bens, ou então existe uma pressão muito grande de você ceder esses bens à Ucrânia. Tá? A Rússia denuncia isso dizendo que isso seria roubo. Porém, o que a Rússia fez foi confiscar participações de empresas ocidentais e vender essas participações. Então, isso gera um precedente nessa disputa. A Rússia, também no final do ano passado, anunciou a captura da cidade de Marinka, que fica no Oblast de Donetsk, né, no leste ucraniano. Também em relação à guerra, meu caro Matias, no final do ano passado nós comentamos que a Marinha Real Britânica doou 2 navios caça-minas para a Marinha Ucraniana. Porém, o governo turco, já esse ano, no dia 13 de janeiro, anunciou que não permitiria a passagem dos navios pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Lembrando, os estreitos, pela Convenção de Montreux de 1936, estão fechados para navios das nações beligerantes. Tá? A Rússia, por exemplo, não pode mandar navios da sua frota do Báltico para o Mar Negro. O governo britânico e o governo ucraniano, por sua vez, apelaram dizendo que os navios não pertencem a uma nação beligerante, já que seriam do Reino Unido, e que são navios auxiliares, não são navios de combate. E, finalmente, né, uma notícia pro forma, né, mas uma possível candidata russa à presidência, né, esse ano teremos eleições presidenciais russas, na qual Vladimir Putin é esperado que ele vença com apenas 315% dos votos, mas uma pré-candidata, né, a Yekaterina Duntsova, que já havia declarado que a primeira coisa que ela faria, caso vencesse a eleição, seria estabelecer um processo democrático de paz com a Ucrânia. Ela é uma jornalista e uma ex-vereadora também. Não está claro aqui na matéria da France 24 de qual cidade ela era vereadora. Porém, ela teve a sua candidatura rejeitada por problemas de documentação. E também tivemos mais um caso de defenestrite na Rússia no final do ano passado, só que dessa vez de um aliado do Putin, né? No caso o Vladimir Egorov, membro do partido Rússia Unida, que acabou falecendo aos 46 anos ao cair da janela do 3º andar de um apartamento na cidade siberiana de Tobolsk, que é a capital histórica da região. As autoridades ainda investigam o que causou a sua morte, além da gravidade. É que ela tropeçou num agente da KGB. Também no final do ano passado, notícia da quinta-feira, dia 28 de dezembro. Romênia e Bulgária aderirão parcialmente ao espaço Schengen de livre circulação. Essa notícia aqui, ela é sensacional para ilustrar uma coisa que a gente martela aqui no Xadrez Herbal e que, sei lá, né, a grande imprensa fica, né, não sei, não ouvem esse trecho, enfim, ignoram e só ficam repetindo discursos oficiais. A Romênia e a Bulgária são integrantes da União Europeia desde o início do século, tá? Desde 2007. E até hoje não fazem parte do espaço Schengen. O espaço Schengen que foi criado em 1985, que é o espaço de livre circulação de pessoas e mercadorias dentro da União Europeia. Então sabe quando você vai lá e viaja, eu vou viajar para a França tal, e eu vou aproveitar, vou dar uma esticadinha ali na Bélgica, conhecer, e você não passa por fronteira nenhuma tal. Isso é espaço Schengen.
E por que Romênia e Bulgária, né, não fazem parte do espaço Schengen, da União, mesmo sendo integrantes da União Europeia? Porque, especialmente no caso romeno, né, estamos falando de uma população para padrões europeus relativamente grande, né, são 20 milhões de romenos, mais 6 milhões de búlgaros. São países que não cumprem diversos critérios da União Europeia sobre corrupção, sobre crime transnacional. São países que, inclusive, no caso dos romenos, né, sofrem preconceito em alguns círculos da União Europeia, devido, né, ao preconceito anti-ciganos, né, entre aspas, né? Que, inclusive, o nome oficial é Povo Roma, né, vem de Romania. Exatamente. Né? Então, assim, olha só, Romênia e Bulgária, a gente topa fazer negócios com vocês, a gente topa governança da União Europeia e tal, mas vocês virem massa pra cá, não rola não, tá? Nada disso, né? Porque senão vai ter 20 milhões de romenos procurando emprego em Paris no dia seguinte, na cabeça dessas pessoas, né? Então, só agora estão começando a negociar isso. E por que o Matias falou parcialmente? Porque a entrada no espaço Schengen pelo ar. Ou seja, o avião vai sair de Sófia e aí quando ele pousar em Berlim, tá, os cidadãos búlgaros, né, não vão precisar passar pelos procedimentos migratórios. As fronteiras terrestres, as fronteiras de pobre, né, vão continuar fechadas por um tempo. E tem gente que acha que a Ucrânia, que é muito maior, muito mais problemática em diversos desses sentidos, vai entrar na União Europeia no estalar de dedos. A Ucrânia já era um pepino para a União Europeia antes mesmo dessa guerra. Tá? A gente já falou aqui, se a Ucrânia entrar na União Europeia, vai ser pelas oportunidades de negócios proporcionadas pela reconstrução. Mas não achem que o cidadão ucraniano vai ser tratado como um cidadão europeu pleno no dia seguinte, porque os romenos e os búlgaros estão há 15 anos esperando. Tá? Enfim... e ainda no leste europeu, uma notícia muito trágica, né, e que surpreendeu muita gente, né, no fim do ano passado, no dia 21 de dezembro, em Praga, um homem chamado David Kozak, ele era um estudante da Universidade de Carlos, né, a Universidade de Carlos é uma das principais universidades, né? A principal universidade da República Tcheca, né? Também conhecida como Universidade de Praga, né? Porque em Praga um monte de coisa tem o nome do Carlos, né? A ponte, né? A ponte do Carlos e blá, né? Claro, né? Por conta do rei, depois imperador Carlos, né? Que nasce como Venceslau, né? Em tcheco. Enfim, ele foi armado à universidade, né? E deixou 15 pessoas mortas antes de tirar a própria vida. E antes dele realizar esse atentado, ele matou o próprio pai na casa dele e outras 2 pessoas numa localidade próxima. Tá? Então, enfim, né, foi o caso mais violento de armas de fogo da história da República Tcheca, da história recente da República Tcheca. E uma notícia do último dia do ano passado, domingo 31 de dezembro. Monarca dinamarquesa anuncia abdicação ao vivo pela TV. A ex-rainha Margarete II odeia os jornalistas locais. Pois é, ninguém vai ter plantão de descanso. O que acontece? Tem um discurso ali de fim de ano, né, o discurso de ano novo da monarca, que inclusive, um abraço para a nossa querida ouvinte Alessandra, que é casada com um dinamarquês, ela, né, moram lá. Ela comenta que assim, que todo mundo para assistir mesmo, tá? Não é do tipo, lá, a rainha tá falando, passa a uva passa, né? Não. Todo mundo senta e vai assistir a rainha falando. E ela, que tem, né, aí os seus 83 anos de idade, né, é monarca desde 1972, ou seja, estava 50 anos na função, decidiu, né, renunciar ao trono, que será sucedido pelo filho dela, né, o príncipe da coroa Frederico, que vai assumir o trono como rei Frederico X, né,
Cara, aí, assim, a gente sempre faz piada com monarquia e tudo mais, né? Achamos monarquia uma coisa esdrúxula hoje em dia, mas eles vão ter uma chance de ouro de repaginar a imagem da monarquia, porque você pode criar a marca do Fred X, entendeu? Porque vai ser Frederick X, né? Frederick X. Fredericks. Ou então Fred X, entendeu? Alguma coisa assim. FedEx. Boa, mas acho que esse já tá copyright. Enfim, agora ele será, né, o rei da Dinamarca, com o anúncio da aposentadoria da Margaret II. E, como sempre, fica aquela sugestão assim no ar, né? República. Sim. De boa. Uma palavra. Tá? Né? Lembrando, a Dinamarca, inclusive, né, a Primavera dos Povos na Dinamarca foi extremamente pacífica, né? Porque a Revolução Constitucionalista na Dinamarca foi: o rei morreu e o sucessor dele falou, tá bom, vamos adotar uma Constituição em 1848. Então aproveita, abdicou, falou, olha só, acaba logo com isso de vez, vamos virar a República do Ozempic, né? Porque hoje em dia é o maior responsável pelo PIB dinamarquês. Enfim, outras notícias. E se você quiser saber mais sobre a história da Dinamarca, não ouça Fronteiras Invisíveis do Futebol, porque não tem ainda. Eu fiquei surpreso você falando. E falando em notícias, né, de uma monarquia europeia, o Reino Unido aprovou, né, o espaçoporto de Saxavord, que vai funcionar na região das Ilhas Shetland, no extremo norte do Reino Unido, se tornando o primeiro espaçoporto do Reino Unido. E na Islândia... Aí sim tem fronteiras. Aí sim tem. E na Islândia, que um dia foi parte, né, da Dinamarca, e tem fronteiras, né, no final do ano passado nós tivemos a erupção, né, do vulcão... Esse é até mais fácil. O Sundhnukur. O Sundhnukur. Parece meio quinta série e tal. Enfim, que gerou várias imagens muito heavy metal, gerou várias evacuações e, felizmente, nenhuma vítima, ninguém, né, não teve destruição, não teve mortes nem nada, tal. Apenas imagens curiosas e, como a gente mencionou, né, falando sério, teve algumas pessoas tiveram que ser evacuadas, né? E, enfim, então pelo menos aparentemente deu tudo certo. Só um comentário sobre Shetland, né, que você tinha falado antes, que faz parte, né, do Reino Unido, ligada à Escócia, mas culturalmente muito próxima, né, dos países escandinavos. Passemos agora para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Notícia do último dia do ano passado, domingo 31 de dezembro. Presidente da República Democrática do Congo é declarado vencedor em eleição criticada. Lembrando que no final do ano passado nós recebemos, né, nossa querida Nathalie Anterstel para falar sobre a COP e o nosso querido Sérgio Katemberra para falar sobre as eleições na República Democrática do Congo, né? E o Félix Tshisekedi, né, o atual presidente, foi reeleito, né, para o seu segundo mandato, segundo os resultados oficiais, com 73% dos votos. E o principal candidato da oposição, né, o Moisés Katumbi, afirmou que não reconhecia os resultados da eleição, afirmando que elas são resultados, né, de amplas fraude e traição, tá? Que é necessária a renúncia do Denis Kadima, o chefe da comissão eleitoral, né? E 2 dias depois, o seu partido denunciou que o Katumbi foi colocado em prisão domiciliar com soldados do exército próximos à sua casa, o vigiando. E abrindo o ano de 2024, notícia da quarta-feira retrasada, dia 3 de janeiro.
Serra Leoa acusa ex-presidente de traição por suposta tentativa de golpe. Também no continente africano, meu caro Matias, no ano passado, em novembro, nós comentamos, né, uma suposta tentativa de golpe em Serra Leoa, né, contra o presidente Julius Maada Bio, né, um levante em Freetown, e já esse ano, tá, as autoridades de Serra Leoa acusaram o ex-presidente Ernest Bai Koroma por traição, por ele ter supostamente articulado a tentativa de golpe. Também falando, né, em supostas tentativas de golpe do ano passado, né, a gente falou de Guiné-Bissau, né, onde o presidente Umaro Sissoko Embalo anunciou, né, um novo gabinete e um novo primeiro-ministro, com o Rui Duarte Barros substituindo o Geraldo João Martins no cargo. Amanhã, né, já que já passamos da meia-noite, já estamos no dia 13 de janeiro, então amanhã, dia 14 de janeiro, teremos eleições presidenciais em Comoros, né, falando em eleições africanas. E uma última notícia, meu caro Matias, que você certamente viu, mas apenas para pontuar para os nossos ouvintes, né, a Seleção Nacional de Futebol da Gâmbia, né, estava... Os escorpiões. Os escorpiões estavam num voo, né, para a Copa Africana de Nações, né, para disputar a Copa Africana de Nações na Costa do Marfim, e o avião sofreu uma despressurização, teve que fazer um pouso de emergência, incluindo passageiros, incluindo jogadores, tendo perdido a consciência devido a minutos sem o devido oxigênio. Notícia da terça-feira passada, dia 9 de janeiro. Agricultores alemães bloqueiam Berlim com tratores em protesto por subsídios. Os agricultores alemães deslocaram mais de 500 tratores e caminhões para Berlim, incluindo ali na região do Portão de Brandemburgo, né, um dos principais cartões postais da cidade, e bloquearam a cidade porque o governo alemão colocou no orçamento de 2024 o corte de diversos subsídios para agricultores, incluindo no preço de combustíveis. E uma corte federal alemã determinou que isso era ilegal, afirmando que esses subsídios só poderiam ser cortados, só poderiam ser afetados via um processo legislativo, ou seja, você tem que aprovar uma lei, né, para retirar esses subsídios. E aí, diversas organizações de fazendeiros e agricultores organizaram esse protesto. Vocês devem ter visto algumas imagens circulando. Circulou muita imagem falsa, inclusive. Eu vi muita imagem de inteligência artificial, inclusive, circulando. Mas você tem as imagens reais dos protestos com os tratores e tudo mais. E o protesto recebeu apoio do AfD, né, o Partido Alternativa para a Alemanha, o partido de extrema-direita, né, do parlamento alemão, que tem ido muito bem nas pesquisas. E que essa semana, tá, anteontem, basicamente, foi revelado. Agradecemos a nossa ouvinte Iane, né, pelo envio da notícia. A gente vai repercutir ela melhor, inclusive, provavelmente no próximo programa, que o que aconteceu? O Alternativa para a Alemanha realizou uma conferência, um encontro em Potsdam, tá, no último mês de novembro, junto com integrantes de outros grupos de extrema-direita da Alemanha e da Áustria, incluindo grupos abertamente neonazistas e o movimento identitário, né? Identitário no sentido do tipo, a identidade alemã, tá? A identidade superior, pura, né? Alemã, e foi elaborado um plano, né, que prevê que, caso o AfD chegue ao poder, serão realizadas diversas mudanças na lei migratória e também
o processo de remigração, que é um termo que já foi utilizado antes no debate político alemão e que é um eufemismo para deportação, tá? Incluindo aí a possível deportação de pessoas com nacionalidade alemã, desde que elas sejam de origem do exterior e muito provavelmente, né, aquelas que não forem tão brancas assim, né? Então, por exemplo, seu pai era ganês, seu avô era ganês, então vai embora. Né? Seriam até 2 milhões de pessoas que estariam sujeitas a esse possível plano, tá? Que tem sido chamado de Master Plan, né, da migração. E o chanceler, né, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, pediu para que todas as forças democráticas se juntem contra os fanáticos com fantasias assimilatórias. Né? Falando ainda na Europa, né, 2 deputados foram presos na Polônia, eles foram condenados por abuso de poder. Com detalhe, eles foram presos dentro do Palácio Presidencial. Tá? O presidente Andrzej Duda, de direita, estava dando proteção a esses 2 deputados, mesmo eles tendo sido condenados, e a polícia entrou no Palácio Presidencial para prendê-los. E, finalmente, nós tivemos cenas no último domingo, né, em Roma, né, domingo dia 7, uma manifestação em memória, né, de 3 militantes do antigo movimento social italiano, né, que foram assassinados nos anos 70, que era basicamente o Partido Fascista refundado. E esse ato, né, em memória dessas pessoas incluiu a saudação romana, né, a boa e velha saudação fascista, né, e também palavras de ordem e slogans fascistas. Né? Para quem quiser ver, você tem as imagens, você tem os vídeos já circulando na internet. Aparentemente, o vídeo originalmente foi postado pela conta do jornalista Paolo Berizzi. Tá? Então vocês podem ir lá, @pberizzi, com 2 Es, tá? Ele que é jornalista do La Repubblica. O vídeo nesse momento tem 31 milhões de visualizações, 14 mil repostagens no Twitter ou Twitter, ou enfim, como preferir. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Peru pede 34 anos de prisão para Castilho por tentar golpe. Hoje, o Ministério Público do Peru, né, hoje/ontem, né, sexta-feira, dia 12, solicitou 34 anos de cana para o Pedro Castilho pela tentativa de autogolpe de Estado em dezembro de 2022 e a tentativa de dissolução de Congresso. O Ministério Público do Peru, segundo a agência France Presse, acusa o Pedro Castilho de rebelião, abuso de autoridade e perturbação da tranquilidade pública. Tá? Lembrando que o Pedro Castilho está preso, né? Ele ainda está preso, aguardando eventualmente sua sentença, sua condenação, né? E parte de toda a crise política no Peru que a gente tem acompanhado basicamente desde que o Xadrez Herbal existe como podcast.